linha que acredita de cientistas que acreditam que a inteligência artificial é necessária para a gente organizar essa complexidade. Porque, ó, se você for pensar, você viaja, você vê lugares que tem um monte de recurso e não tem gente. E você vê gente disputando recurso em lugares que já não tem mais nada, está esgotado. Então, se você tivesse um cérebro que sobe um pouquinho, vai lá pro avião, né? E aí você começa a olhar num grau muito mais afinado do que a gente está falando aqui, de que recursos que estão aonde, quem precisa do quê, e você faz esse match, que é impossível você fazer só com a sua visãozinha, cada um de nós. Você teria uma distribuição muito melhor, uma vida muito melhor no planeta e um equilíbrio melhor do que a gente está falando aqui de sustentabilidade. Um sistema global regido pela inteligência artificial. Eu acho que não precisa ser, acho que você está forçando um pouco a barra, entendeu? Regido. Regido ferrou. Então tá bom. Então Deus roubou. Deus roubou. Não, Deus roubou. Deus roubou. Mas de fato eu acredito mesmo que Deus roubou. Não. Simples assim. Não, pode ter Deus roubou, não que ter Deus mesmo, tanto faz. Mas um robô, Deus roubou. Deus roubou pra mim é melhor do que Deus que não existe. Mas pelo menos esse existe. Não, brincadeira essa parte. Vai, pede desculpa. Perdão, Deus. Vai que você existe e me ferra. Não me ferra. Desculpa. Mas agora, brincadeira essa parte. Vai, né? Tipo, essa é uma equação conhecida, né? Se ele existe e eu fizer uma dessa, eu tô ferrado. Se ele não existe e eu fizer, eu só perdi meu tempo. Melhor eu dizer que existe e respeitar. Mas, fecha o parênteses, é o seguinte... Simulações globais, de fato, são uma das coisas mais importantes que pode ser feito com a inteligência artificial no mundo. Simulação global. É o que ela está falando. Então, isso é fato, tá? E não é só alocação de recursos e populações. Cara, pense em leis. Como é que a gente vai, por exemplo, a gente modela leis hoje em dia? A gente modela da cabeça dos nossos legisladores, tá? Então, e também das doutrinas. Pode canudo de plástico, não pode canudo de plástico. Não, eu acredito que tem uma questão de crença assim. Não vou dizer que é só hipocrisia. Não, tem. As pessoas acreditam em coisas, tem visões de mundo. Agora, ter sistemas de modelagem de comportamento e simulação que falem, se eu mudar isso aqui, vai acontecer isso, se eu descriminalizo essa droga, se eu faço não sei o que, os impactos são esses, e poder olhar como se a gente estivesse olhando para um aquário, para esses diferentes efeitos, conforme eu escolho fazer isso ou fazer aquilo, poderia ser eu não acho que poderia, será um dos maiores avanços da inteligência artificial da história disso que a gente tem de inteligência artificial hoje em dia, que é óbvio que daqui a 100 anos vai ser outra história. Mas eu acredito mesmo, isso aí é super importante. Para mim, a gente chegou no ponto que é para mim o mais quente da inteligência artificial, que é esse. A nossa capacidade de botar tudo ao mesmo tempo na nossa frente é de um todo muito pequeno, ela é limitada do ponto de vista informacional. Portanto, um sistema que seja capaz de fazer isso, de fazer uma redução de variáveis, assim, mostrar pra gente só o que interessa, por assim dizer, que cabe na nossa percepção, vai melhorar em muito o desenho de todo tipo de instituição e ação humana. Um governo humano que tenha como ferramenta... Um congresso que discuta leis a partir de evidências que envolvem simulação. Tá bom. Cidades que não são planejadas simplesmente porque foi tirada da cabeça de um comitê, mas que de fato tem nessas simulações uma série de coisas. Um prédio que tem o chamado gêmeo digital, digital twin, que você fala assim, tá aqui, então se eu mudar o cano de lugar, o que acontece? Se eu mudar essa zona de passagem, o que vai acontecer com as pessoas? Uma empresa que ela não é pensada simplesmente, essa é a cadeia produtiva dela, ela faz isso, entrou uma coisa, saiu outra, mas efetivamente todas as dinâmicas dela simuladas ao mesmo tempo, tudo isso. Desculpa, você falar. Não, é isso mesmo. Os impactos, você simular todas essas dimensões que a gente não consegue enxergar, né? Que ela, que a engenheira chama de sistema dinâmico. Isso, exatamente. Que se a gente for olhar essas simulações ou essa forma de ver, a gente não consegue, na complexidade, o humano não consegue ver causalidade, para começar. Pode ver. Conforme vai ficando mais complexo, não parece que de vez em quando... Tudo causa tudo. Aconteceu alguma coisa de repente? Não foi de repente, fofos. Estava lá. A coisa estava se formando. Se você pega sistemas para avaliar isso, eles conseguem determinar os padrões que estão emergindo para que aquilo aconteça. Exemplo foi essa catástrofe toda no litoral norte paulista. Isso, exatamente. Tem um monte de sinais disso. A greve dos caminhoneiros tinha um monte de sinais que dizia que aquilo ia acontecer. A gente tem esses sinais de predição que quase nós não tudo, enxergamos. Né? Quase tudo poderia ter sido... Poderia ter esses sinais e não é querer viver num mundo que é de repente estamos num aquário. Não é isso. É o desenvolvimento de ações preventivas e melhores
melhores formas de ocupação do mundo, de pensar como a gente pode se relacionar. Utilizar para o bem de todos. Né? Então isso eu acho que realmente assim, tem um espaço gigante para inteligência artificial. Gigante. Vou dar um exemplo básico. Currículo escolar. A gente pode fazer uma série de experimentos com crianças. Então, você vai lá e muda o currículo. E, na verdade, a gente já faz, simplesmente porque as escolas oferecem coisas diferentes. E a gente pode testar o que acontece nos diferentes sistemas e regimes educacionais. Ok. Mas, se a gente, eventualmente, se a gente chegar num ponto em que a gente consegue avaliar o que diferentes formas de ensinar as diferentes disciplinas produz como output através de simulação, a gente vai poder aumentar a quantidade de experimentos sem produzir nenhum impacto negativo no mundo. Enormemente. Eu vou usar uma palavra que não quer dizer nada, no mundo que cora os matemáticos. Exponencialmente. Que exponencial não tem nada, porra nenhuma. Mas ok, a gente vai poder aumentar isso exponencialmente, entendeu? Ou seja, na prática, quer dizer, a gente pode, em vez de testar 5 modelos, a gente testa 50 milhões de modelos. E isso naturalmente traz conhecimento humano para nós. Depois ali pensar, opa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, vamos botar as pessoas em círculo, mas na verdade mudando assim, vamos fazer isso aqui durar tanto, isso aqui durar tanto, vamos botar um metaverso aqui, mas não vamos botar ali, e assim por diante. Esse tipo essa atividade aí, esse uso para inteligência artificial é possível com a tecnologia de hoje? Então, hoje já é usado para Smart Cities. Para Smart Cities, basicamente, o que ele está falando é você usar o que a gente tem hoje aplicado em Smart Cities na potência maior e juntando o planeta todo. O que é uma cidade inteligente, que é o uso adequado da tecnologia? Ou, vamos falar mais, a evolução das Smart Cities e de uso da inteligência artificial para transformar melhor todas as dimensões da vida é o que o Japão chama de sociedade 5.0. Eles cunharam um termo de sociedade 5.0, que é você usar todas essas tecnologias da quarta revolução industrial, que não é só inteligência artificial, ela não funciona sem dados. Então, é Big Data, é robótica, é nanotecnologia, inclusive a computação quântica, né, que está agora no começo. E essas tecnologias todas facilitarem a vida do humano, essa entrada no humano. Então, por exemplo, as cidades hoje que já tem Smart Cities no mundo, você tem dados de trânsito, você tem dados dos cidadãos, você tem dados de educação, para que o sistema realoque os recursos e para que ele faça fluir de forma que fique bom para todo mundo. Então, a cidade é inteligente, os dados que ela tem faz com que o sistema realoque para que seja melhor. Imagina isso para a saúde. Você vai no médico e você já tem no sistema todos os seus dados anteriores, aquilo que você está sentindo, que você vai colocar ali, ou já foi medido na sua roupa, no seu corpo. Aquele médico ou aquele sistema, ele sabe todos os tipos de procedimentos possíveis, de exames possíveis, de drogas possíveis, para te dar a melhor solução. Isso é saúde smart centrada em você. Então, é tudo funcionando. Esse é o futuro imaginado, que se a gente fizer tudo certo, é isso que a gente deve ter no futuro, tá? Os humanos todos tendo uma vida super smart, e os humanos misturados com as máquinas. Então, nesse sentido, a gente está falando de uma cidade, a gente está falando de uma vida, mas isso para funcionar e dar certo, e ser uma coisa legal, tem que ser do planeta todo. Você teria que fazer isso de forma geral. Não adianta a gente aqui ter uma super smart cidade e na África o povo está ali na Idade da Pedra, está sofrendo pra caramba. Então, essa questão de como é que a gente leva todo mundo, tem uma frase do Taleb, que eu adoro, que é o autor do livro Cisne Negro, O Antifrágil, e ele fala o seguinte, que uma sociedade é tão boa, uma civilização é tão boa, quanto a forma como ela trata os seus membros menos favorecidos. Então, isso que diferencia a gente dos animais em geral. Então, se a gente for pensar nisso e a gente usar essa tecnologia para resgatar os que não são favorecidos, a gente passa para um outro patamar, inclusive, aí realmente a gente transcende para um outro patamar de humanidade. O problema é que o que a equação de mundo mostra para a gente até agora é que o ser humano tem essa característica de querer poder e usar para o benefício próprio. Então, a gente teria que realmente fazer um acordo social maior do que isso. Aí, se a gente for pensar em distopia, tem uma série na Netflix, para mim é o Blade Runner do século XXI, que é Altered Carbon. Em Altered Carbon, você tem, quando assisti, eu falei, uau, incrível, porque eles têm todas as questões humanas tratadas em função da nossa evolução para esse cenário de inteligência artificial, né? Ou você poder trocar de corpo porque você se transfere para um chip. Ou seja, todas essas questões são questões humanas que você acaba
perpetuando o poder na mão de uns que têm esse acesso antes do poder, na tecnologia, poder, e você deixa os outros ali como descartados, entendeu? Então, a gente fala, Marta, mas isso está longe? Não, não está longe. A gente já tem micro experimentos desses que estão acontecendo de forma natural. Por exemplo, Vale do Silício, que é o lugar que tem mais tecnologia, um dos lugares que tem mais tecnologia no mundo. É onde tem mais mendigo também. As pessoas são... E pode perceber que os mendigos ficam invisíveis. As pessoas que estão passando é como se desumaniza, né? Ele falou que a gente está humanizando máquinas, e é verdade, você começa a sentir amor por, né, seu celular, etc. E aí as pessoas que não te interessam, elas viram invisíveis. Eu não estou vendo aquilo, não é problema meu. Se a gente fizer isso, a gente tem uma cisão gigantesca na humanidade, na sociedade, etc., que é péssimo para o futuro da gente mesmo, né? Não é sustentável, não é uma coisa que é legal para todo mundo. Essas smart cities que você falou aí, você falou que já existem. Já existe. No Brasil tem alguns experimentos smart cities no Nordeste. É mesmo? Muito legal. Porra, que legal. Por que eu não sabia disso? Você não falou comigo antes? Tá bom. É porque, pô, é o tipo de coisa que, pô, isso devia... Eu não sei, eu acho que isso é legal demais pra ninguém estar falando sobre isso. É legal demais. Inclusive, algumas... Igor, no fundo você tem esse programa pra aprender as coisas, né? Eu sei disso. Pra eu tô todos aqui... nós. Gente, tem vários graus do que você pode implementar, mas, por exemplo, para que funcione uma Smart City em toda a sua dimensão, por exemplo, já tem uma... Eu não lembro qual é a marca de carro, de montadora de carro, que os para-brisas, eles têm um sensor, porque quando um para-brisa começa a se movimentar, é porque tem chuva naquela região. Uhum. Independente das previsões ou de outros sensores, se muitos carros naquele lugar começam a fazer isso, tem chuva ali. Então, você tem que ter vários sinais. A infraestrutura tem que estar preparada. Esse exemplo é genial, de um bom uso, de uma boa relação entre o mundo empresarial e o planejamento urbano. E o bem de todos, não é? Você precisaria ter esses acordos de fluição de dados, porque se os dados não fluem de um lugar para o outro, você não consegue saber onde você tem que aplicar a inteligência. Por exemplo, no agro, imagine um trator, né? Para ele ser inteligente, ele tem que saber onde ele já passou. Então, se você não tiver internet naquele lugar, para que ele possa, ou GPS, né, alguma forma de ele detectar e capturar os dados de onde ele já passou, para ele passar no outro lugar e capturar dados de como que está as plantas naquele lugar e como é que estão as plantas no outro lugar, ele não consegue ser inteligente, porque ele não consegue aplicar o recurso aonde é necessário. Então, quando a gente fala de Smart City, é um acordo gigantesco entre todos os players e que, de forma segura, ética, você passe os dados de um lado para o outro. Porque, de novo, né, se você começa a pegar dados de crédito de um ou dados que são sensíveis de outro, para que você faça um bem maior, talvez você esteja passando por cima de algumas pessoas, isso não seja ético. Então, aos pouquinhos, essa infraestrutura, por isso que eu falei que a sociedade 5.0 depende das tecnologias da quarta revolução industrial. Aos pouquinhos, conforme essas tecnologias começam a ser disponíveis, implementadas em tudo quanto é coisa, você começa a ficar mais inteligente de forma geral. E isso pode contribuir para a inteligência da cidade. Se você escalar isso para o planeta, a gente começa a ter uma inteligência que pode ser compartilhada em todo grau no próprio planeta.